Durante anos, Angola vem recebendo ajuda financeira da China. Esta dívida da China e outras dívidas não vão resolver o problema da população angolana. Mas esta ajuda parece ter se tornado numa dependência, e esta dependência levou Angola a se tornar o país africano que mais deve à China. Mas por que isso aconteceu? Se continuamos a fazer projetos com a China, nós precisamos é de não continuar a manter essa dívida a um nível tão alto. Bem, os financiamentos de projetos é o combustível que os países africanos usam para ligar essa máquina que é o desenvolvimento. O que não é nada de errado, mas se um país não souber gerir esse combustível, ou pior ainda, ter um outro país com alguns históricos como seu maior financiador, aí as coisas podem ser bem complicadas. Como Sri Lanka, o país que a China levou seu porto, é um bom exemplo disso. Então, olhe para essas notas. Elas não são para alunos, são para empresas, com base na probabilidade da empresa pagar as suas dívidas. Por exemplo, uma empresa como a Microsoft tem a melhor nota possível, 10, uma vez que eles têm uma longa história de pagar as suas dívidas a tempo. Mas uma empresa mais nova, como a Tesla, tem uma classificação 7. Isso muda fundamentalmente a equação. E isso afeta suas taxas de juros. A Microsoft, por exemplo, paga os seus investidores 2,5%. Tesla paga um pouco mais, em torno de 5,3%. Ou seja, quanto mais alto o grau de risco, maior a taxa de juros. Mas não são apenas empresas que têm notas, os países também. E para entender por que Angola deve tanto à China, primeiro temos de saber qual é a nota de Angola, ou qual nota Angola tem. Mas não é apenas atualmente, devemos voltar alguns anos atrás, especificamente em 2002, porque foi neste ano onde tudo começou. Foi em 2002 que finalmente a guerra civil terminou e Angola estava pronta para ligar a sua máquina de desenvolvimento. A África, por exemplo, tem negociado em condições muito penosas, sujeitando-se a satisfazer uma série de condições políticas sem as devidas contrapartidas económicas. A adoção de programas de ajustamento estrutural com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, de se encontrar uma solução viável e duradoura para a questão da dívida, deve ser partilhada entre devedores e credores. Em busca de financiamento, o Banco Mundial olhou para a nota de Angola, que nessa altura era 1. Mesmo com todos os recursos naturais, a sua nota continuava a ser 1. Isso porque o país não possuía um histórico de pagamentos de dívidas e principalmente porque apresentava um risco político ou instabilidade política. Bem, o que isso quer dizer é que Angola já tinha atingido a paz anteriormente e não durou muito tempo para voltar à guerra civil. E nos olhos do Banco Mundial, Angola poderia a qualquer momento voltar a uma guerra civil. Então, nesse aspecto da nota que o país recebia, está justificado. E não se esqueça que quanto mais baixa a sua nota, mais altos são os juros. Sendo assim, Angola teve que olhar para outras opções e teve que recorrer à China, porque não aceitou as condições impostas por outros financiadores, nomeadamente o Clube de Paris. O Clube de Paris é uma instituição cuja missão é ajudar financeiramente países com dificuldades econômicas. Então, a China foi a melhor opção devido à sua política de não interferir nos assuntos internos dos outros países e os seus tipos de financiamento e métodos de pagamentos. Se você quer saber quais são os tipos de financiamento que a China faz, assista o vídeo aqui no canal de como o Brasil e a China investem em África. Estará aqui nos cards
e no link na descrição. Então, voltando para o assunto. Claro que este também foi um bom negócio para a China. Afinal, Angola tem rios de ouro negro, o que a China quer muito. O primeiro financiamento foi desembolsado em 2004 e, de acordo com os dados do Instituto Real de Assuntos Internacionais do Reino Unido, Chatham House, no percurso desses 20 anos, Angola recebeu 42 bilhões de dólares da China. Mas, como você pode ver, nestes últimos anos, os empréstimos têm diminuído. Mas por quê? A primeira coisa que vem em mente é que talvez a China se deu conta que o petróleo, como qualquer outro recurso, é finito e não se pode usar mais como garantia de grandes empréstimos. Isso não pode ser porque, mesmo que o petróleo seja um recurso finito, as reservas ou depósitos que existem em Cabinda são vastos e ainda podem ser explorados durante anos. E não só isso, este não é o único recurso que a China quer ou que Angola pode usar como garantia. Em 2015, a informação divulgada pelo portal VOA dizia que Angola teria prometido 500 mil hectares de terras férteis aos chineses como garantia de 30% de um empréstimo concedido num valor de 25 bilhões de dólares. Isto segundo as informações divulgadas pela imprensa naquela altura. Posteriormente, o secretário para a informação do Comitê Provincial de Luanda, Norberto Garcia, afirmou em conferência de imprensa que as alegações não correspondiam à verdade. Mas se não é esse o motivo, então só pode ser porque durante a pandemia os países estavam gastando mais internamente e pouco externamente. Então faz sentido a China ter financiado um valor muito baixo do que o habitual, certo? Não. Porque se esse fosse o caso, o valor que Angola recebeu em 2019 não seria inferior ou tão inferior ao de 2016. Então vamos olhar para a economia. Essencialmente, Angola teve apreciação do Kwanza e crescimento da economia, melhorando de 130% em 2020 para uma queda de 86% em 2021 e caindo novamente para 56% em 2022. Apesar dessas quedas, a economia continuava a crescer e, é claro, ou faz sentido que quando um país está a ter crescimento econômico, precise menos de financiamentos do exterior, certo? Certo. Porém, existe uma cortina de fumaça neste caso. Como você deve se lembrar, em 2020 foi o ano da pandemia e nesta altura o comércio internacional estava super lento, em alguns casos parado. Devido a esta lentidão, diversos países perderam dinheiro e pisaram o travão do crescimento econômico. E não foi diferente para Angola, visto que nesta altura o preço do petróleo caiu e Angola exportou menos o seu petróleo, que representa 90% do seu PIB. Então, como é que Angola não pôs o pé no travão do crescimento econômico? Muito pelo contrário, pôs o pé no acelerador do crescimento. Pois é, parecia que o desejo de alguns economistas já estava a se tornar uma realidade, mas nem tanto. Em 2020, Angola não vendeu ou produziu muito, mas recebeu muito. Em 2020, Angola recebeu doações e financiamentos da China, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento, da União Europeia, da Agência Francesa de Desenvolvimento, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e outros. E isso não foi tudo. No final do segundo trimestre de 2020, devido às dificuldades que os países africanos estavam a passar com a pandemia, países como Ghana e outros pararam de pagar as suas dívidas à China. E com isso, a China suspendeu os pagamentos das dívidas até 2024. Se formos a olhar para o gráfico dos financiamentos de Angola novamente, tudo começa a fazer sentido. Não é que a China por si só diminuiu os financiamentos, é que agora Angola tem mais credores, ou seja, atualmente uma nota melhor. Olha para a dívida pública de Angola e seus credores. A dívida pública total é de 52 bilhões de dólares e esta é a tabela dos seus maiores credores. A maior parte da dívida que Angola tem com a China é com o Banco de Desenvolvimento da China, como resultado de um financiamento de 15 bilhões de dólares. E o resto é dividido por alguns bancos chineses e fornecedores chineses, fazendo um total de 42 bilhões, de acordo com a revista Expansão. As dívidas bilaterais, país a país, têm vindo a cair ano após ano. Em sentido inverso, a dívida multilateral às instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional,
ou o Banco Mundial não para de subir. Em menos de 9 meses, cresceu aproximadamente 33%, de acordo com a revista Expansão. Os especialistas dizem que as dívidas entre países estão a ser pagas. O problema é com os juros das dívidas com os bancos. Estas estão sempre a aumentar anualmente. Desse jeito, talvez não levará muito tempo para o Banco Mundial ou o FMI se tornar o maior credor de Angola. Então, um facto importante a se notar é que Angola começou a pagar a sua dívida com a China antes daquilo que tinha se acordado, aproveitando-se do aumento do petróleo criado pelo Covid e pelo conflito na Ucrânia. Angola consegue tirar um bom proveito dos aumentos do petróleo, porém, este bom proveito do aumento do preço do petróleo não chegou à população. Isso se torna mais evidente na inflação alta e principalmente no alto nível de desemprego. É sabido que o nosso país é maioritariamente jovem e essa juventude que está sem emprego. Mais de 80% dessa juventude está sem emprego. É como se o país não tivesse a fazer mais dinheiro e assim não tivesse como investir em si próprio para a criação de novos empregos e poder melhorar a economia como um todo. Mas o nosso vídeo termina por aqui, mas antes de ir eu queria deixar uma questão para você. A China, por alguns analistas, tem a fama de levar propriedades e outros credores têm a fama de influenciar politicamente aos países em seu favor. Qual credor você prefere? Deixe-me saber aí nos comentários e, por favor, também não se esqueça de dar aquele soco no like, se inscrever e partilhar com mais pessoas. Se você quer apoiar esse canal, você já sabe, por favor, torne-se membro do canal ou do Patreon. Isso sim me motiva a criar mais vídeos para este canal. Então, é isso. Meu muito obrigado. Kuoshikuro, Kanimambo, Asante Sana. Esse é o começo. Tamo juntos. Peace.